Olá, eu sou o Dr. Thiago Minelli e hoje a gente vai discutir um pouquinho como é que são os cuidados pós-operatórios. Finalizada a cirurgia, o que eu tenho que saber, o que eu preciso tomar? Ao fim da cirurgia, o paciente ainda está medicado, ele ainda está sob um efeito leve do sedativo que foi usado no primeiro dia, no início da cirurgia. Então a gente quer primeiramente que você não se exponha a atividade de risco, por exemplo, dirigir. O paciente ele é contraindicado de dirigir no mesmo dia da cirurgia por conta desse ansiolítico. O reflexo fica lento, então você acaba se expondo a um acidente no trânsito. Um outro cuidado muito importante que a gente quer que você tenha é, obviamente, entrar e sair do veículo. Você está com a cabeça ainda anestesiada, então você corre o risco de bater a cabeça na entrada, na saída do veículo. Peça ao seu acompanhante, ao seu Uber, para ir bem devagar, não correr o risco de buracos no asfalto te fazer bater a cabeça, ou acidentes desse tipo também. Chegando em casa no dia pós-operatório, no início do pós-operatório, no pós-operatório imediato, a gente recomenda que você fique mais em repouso, de preferência uma posição mais recostado ou deitado com a cabeceira um pouquinho mais alta, uns 40 graus de inclinação ou um sofá bem confortável, para que toda aquela inflamação cirúrgica que a gente fez ela acaba se dispersando para a região posterior da cabeça e você não fica com nenhum inchaço na região dos olhos. Medicações analgésicas elas são recomendadas no pós-operatório, mas só são usadas se for o caso de dor. O pós-transplante ele não gera uma dor importante. A dor é mais de peso, de ardência, por conta do processo inflamatório que a gente gerou. Então, se não houver dor, não há necessidade de tomar medicação, bem como se tiver algum grau de dor, tome, porque não tem o menor sentido ficar com dor. No dia da cirurgia, a higiene da cabeça, da área implantada, ela é feita apenas com uma solução calmante. Pode ser água termal, Coramed Spray, Bepantol Derma ou mesmo a aplicação de soro fisiológico gelado. O que a gente quer nesse momento é que a gente remova um pouquinho desse líquido, dessa drenagem do líquido que a gente injetou e que a região ela fique sempre confortável, com uma temperatura agradável para não te proporcionar nenhum incômodo. O banho nos primeiros 7 dias no pós-operatório é um pouquinho diferente do que a gente está habituado. A água ela deve bater então da nuca para baixo, a gente não quer que a região implantada sofra nenhum trauma, mesmo que da pressão de água. Então o banho da nuca para baixo, a gente toma banho normal. No primeiro dia não se lava a cabeça na região implantada. A partir do segundo dia a gente vai começar ou com uma canequinha de água, fazer a higiene, só deixar a água correr pela região, ou mesmo a ducha higiênica do chuveiro em baixa pressão para a gente fazer essa limpeza. O objetivo aí então é a gente remover esse líquido que drena, esse sorinho que sai ali com a solução que a gente chama de sero sanguinolento, para que não forme crostas grosseiras e isso impeça a higiene adequada. A partir do 4º dia a gente vai proceder então com a aplicação de um óleo cicatrizante e o shampoo de banho. Eles vão ser usados em ordens diferentes, dependendo do médico que vai te receber ou vai te orientar, mas de uma forma geral, o óleo ele é aplicado antes do banho para amolecer a casquinha e na hora do banho é lavado com shampoo. Do 4º ao 7º dia, um tapinha leve na região implantada, do 7º dia em diante, uma massagenzinha discreta e após os 10 dias a gente faz uma massagem um pouquinho mais vigorosa, mas ainda sem trauma, sem agressão. Após o 10º dia também a gente libera para tomar o banho, batendo a água na cabeça, porque os folículos eles já estão protegidos, as incisões elas já estão fechadas ali, bem cicatrizadas. Os cuidados ainda incluem o uso de antibiótico profilático após a cirurgia por 5 dias e por conta do uso do antibiótico a gente então orienta o não consumo ou a não ingestão de bebida alcoólica. Cuidados outros também, por exemplo, atividades físicas a gente evita pelos primeiros 7 dias, o uso de boné em torno de 10 a 15 dias para a gente voltar a usar, tá? E atividades ali que vão gerar algum trauma, crossfit, futebol, jiu-jitsu, a gente recomenda que se retome após o 30º dia da cirurgia, para que a gente não tenha nenhum acidente, nenhuma situação que vai comprometer a cirurgia, o plano que foi feito. Um outro cuidado que a gente pede que o paciente saia sabendo daqui, saia sem dúvida daqui, é a posição de dormir. Como a nossa área frontal ela é utilizada ali como área receptora, a gente sempre pede que o paciente durma com a barriga para cima, com os 2 travesseiros embaixo da cabeça, para que essa região ela fique um pouquinho mais alta
e aí o líquido drene para a região posterior e a gente não tenha nenhum inchaço importante. Isso pelo menos pelos 4 primeiros dias, e a partir daí a gente vai abaixando a posição da cabeceira, abaixando o número de travesseiros para a gente ficar confortável. Uma dúvida que sempre me perguntam: a área doadora posso encostar? Deve. A área doadora não tem problema nenhum ser encostado, porque a gente não quer que tenha fricção nessa região, e nos primeiros dias ainda a gente pede para colocar uma toalha, um tapete higiênico nessa região, porque vai drenar um pouquinho de líquido. Então, quando eu posso cortar o cabelo? Quando eu posso arrumar meu cabelo que ele foi raspado durante o transplante? Após 30 dias do procedimento cirúrgico, você pode cortar o cabelo da forma que você achar mais interessante. Posso passar máquina? Posso cortar na tesoura? Da forma que você achar mais interessante. Nessa fase, a cicatrização está concluída, seus folículos estão protegidos, então você está liberado para fazer o corte da forma que você desejar. O que a gente ainda não libera, e isso vai perdurar pelos primeiros 6 meses, é o uso de química no cabelo. Descoloração, relaxamento, clareamento, dessa forma aí está contraindicado pelos primeiros 6 meses do pós-operatório. Alguns cuidados específicos que são questionados pelos pacientes são: posso tomar sol, posso ir na piscina, como é que é feita a cicatrização? Então vamos lá. Piscina a gente pede para evitar pelos primeiros 30 dias, por conta de cloro, por conta de qualquer irritação que possa ter por conta da água, por conta de contaminação na água. A cicatrização ela é mais intensa nos primeiros 7 dias, ela vai ali até o 10º, 15º dia, então nesse período a gente precisa ter cuidado. E a cicatrização no pós-transplante tardio, ela vai evoluir também com aquela vermelhidão na cabeça. Aquilo ali são os vasos sanguíneos novos que estão se formando, para eles manterem esses fios, esses folículos que foram implantados nessa região. Então é comum a gente experimentar, a gente perceber uma vermelhidão, algum grau de irritação na cabeça, por esses primeiros 90 dias no pós-operatório. Isso está dentro do esperado para o procedimento. É claro, quando a gente compara, meu amigo fez junto comigo, com 30 dias o dele sumiu. Variações individuais das pessoas, mas é esperado que perdure por esse tempo. Nesse intervalo de tempo você pode ter algum grau de coceira, de ardência, uma dificuldade do folículo sair, que a gente também pode remediar com compressas mornas, né, com alguns cremes que a gente pode te orientar no pós-transplante, desde que a gente fique sabendo. Então é bem importante que você mantenha esse contato conosco. E para que a gente assegure que você tenha esse vínculo, esse contato conosco, a gente programa com vocês retornos em 10 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano do pós-transplante. Esses retornos eles vão ser acompanhados por nossa equipe de enfermagem e equipe médica, dependendo do intervalo de tempo que você se encontra no pós-transplante. É importante ainda frisar que nem todos desses retornos precisam ser presenciais. A gente hoje atende pacientes de todas as regiões do Brasil e até de fora do país, então muitos desses, por conveniência, a gente faz por chamada de vídeo ou até todos se a pessoa for de fora. Mesmo assim, o paciente vai ficar bem acompanhado e bem assistido por nossa equipe.